Fala pessoal, Daniel aqui. Hoje nós vamos aprender direito como trabalhar com tabela. Ó, se por acaso eu digitar alguma informação logo depois da primeira coluna, ele vai incorporar essa coluna na minha tabela. Então ele vai entender que essa nova coluna faz parte da minha tabela porque eu escrevi logo do lado. Eu não posso ter coluna em branco, isso é padrão e é normal de você ver. Não pode ter coluna em branco. Então, se eu inserir uma coluna em branco aqui, ó, ele automaticamente me dá um nome para minha coluna. Ó, coluna 1. Eu não posso ter coluna com o mesmo nome. Isso daí já vai te ajudando muito na hora de você trabalhar Power BI e Excel. Tá? Porque dentro do Power BI você não pode ter colunas com o mesmo nome, mesmo padrão. Se tiver o mesmo nome, eu vou até colocar aqui, ó, coluna cidade, eu vou copiar a cidade para cá. Ó, ele automaticamente chamou de cidade 2. Por quê? Não pode ter o mesmo nome de coluna. Se eu for formatar uma tabela que tenha célula agrupada, ele vai desagrupar essa célula. Vou formatar isso daqui, ó, formatar como tabela. Porque minha tabela tem cabeçalho, ok? Tá lá, ó, A, B, coluna, C. Tá? Não pode. Aqui eu já formatei como tabela, mas eu quero tirar essa formatação de tabela aqui. Como que eu faço? Eu vou clicar nela aqui, ó, design de tabela, converter em intervalo. Cliquei, deseja? Sim. Pronto. A formatação não saiu, mas se eu digitar alguma coisa aqui, ó, ele não vai incorporar mais. Não é mais uma tabela. Se eu fizer uma conta aqui, é igual a esse. Tá vendo? Ele aparece o meu C10 ali, ele não aparece mais o @cidade no caso. Tá? Você tem várias linhas aqui, igual tem aqui, e eu quero analisar as linhas lá embaixo. Conforme eu vou descendo aqui, ó, dá uma olhada nesse carinha aqui, ó, A, B, C, D, E, F, G. Desci aqui, ó. Eu sumo o meu cabeçalho e continuo A, B, C, D, E, F, G. E por aí vai, ó. Formatado como tabela, dá uma olhada, ó. Se eu tiver clicado dentro da minha tabela e descer aqui, ó, sumiu o cabeçalho, subiu lá para cima. Cadê o ABCDFG? Mudou por nome, admissão. Se eu clicar fora da tabela, volta ABCDFG. Mas se eu tiver na tabela, as letras das minhas colunas vão passar a ser o nome das minhas colunas. Vamos dar uma olhada na guia que aparece aqui, ó. Na ajuda, tá vendo aqui, ó? Tem nada. Se eu clico na tabela, ele aparece design da tabela. O que eu tenho no design da tabela? Primeiro, eu consigo alterar o design que eu criei, sem precisar ficar me matando com cor, nada. Ó. Tem as padrões, eu sempre utilizo as padrões, o que eu mais uso é essa aqui. Por que eu utilizo as padrões? Para não precisar ficar perdendo tempo em pintar célula, linha e coisa do gênero. Outra coisa interessante, aqui na frente, ó, nome da tabela, eu consigo dar um nome para essa tabela, e esse nome vai ser reconhecido tanto aqui no Excel, se eu for criar novas abas e utilizar essa tabela, o nome é reconhecido aqui, e lá no Power BI também é reconhecido esse nome. Eu tenho alguns outros detalhes aqui que a gente vai ver, o converter em tabela, que eu já trabalhei aqui, remover duplicadas, que ele remove linhas duplicadas, resumir como tabela dinâmica, vamos trabalhar um pouquinho de tabela dinâmica mais para frente, mas você já consegue fazer um resumo e ele entende que com essa tabela, e já seleciona os dados tudo correto. Eu tenho aqui, ó, opções de estilo de tabela. Botão filtrar, que é esse botãozinho aqui, ó. Desativa ele para você ver o que acontece. Simples. Primeira coluna, ó. Primeira coluna ficou em negrito. Última coluna, ficou em negrito. Coluna em tiras, fica igual a linha, tá vendo? Linha cinza, linha branca, ó. E eu tenho linha em tiras aqui, ó. Pronto, tirei linhas em tiras, deixei coluna em tiras. Boa, ó. Linha de cabeçalho, eu consigo tirar a linha de cabeçalho. Todas as tabelas têm que ter. Dependendo do visual, eu posso remover essa linha de cabeçalho para ficar bonito, para mostrar os dados que eu quero ali. E o que é muito interessante seria a nossa linha de totais, que é o quê? É uma linha que vai aparecer no final da minha tabela. Então, deixa eu ativar a linha de totais. Ela serve para me dar os totais. Se eu clicar nessa célula aqui e ver o item que está marcando aqui, vendo? Ó, ele me dá algumas fórmulas, aqui está selecionado aqui a soma. Então, a soma do valor ajustado vai dar 25.962,75. Quantos cadastros eu tenho aqui, ó? Eu posso contar quantas cidades tem aqui. Vamos contar quantas cidades tem aqui.
Vamos, contagem. Olha lá, eu tenho 12 cidades. Tempo de empresa. Qual o tempo médio da empresa? Tá vendo? Só estou utilizando valores diferentes. Opa, apareceu 1,41. Para não ficar esse troço feio, a gente vem na página inicial e faz um ajuste ali de zeros, ó. Diminuir zeros. Deixar duas casas decimais, 1,42. Salário, vamos pegar a média de salário aqui só para a gente ver. Ó, a média de salário é de 2054. Boa. O maior ajuste, vamos pegar maior aqui, ó, máximo. O maior ajuste é 10%. O detalhe é quando você tem linha de totais, se eu digitar aqui, ele não vai incorporar essa informação na tabela. Então, ou eu venho aqui nesse cantinho, tá vendo? Aqui tem uma marcação ali. Eu posso arrastar ela para baixo, ela já vai inserir uma linha, ou eu posso utilizar essa linha de totais só para análise. Depois de analisar, eu posso vir aqui e remover a linha de totais. As pessoas vão voltar aqui, ó, e vai digitar e vai inserir normalmente. Quero a linha de total novamente para fazer análise. Vou lá, linha de totais, pronto, ó, inseriu com os mesmos cálculos que eu trouxe aqui. Por padrão, a coluna no Excel, se ele tem uma fórmula, aquela coluna vai ser a mesma fórmula do começo ao fim. Então, se você não trabalha assim, tá errado. Já deixo bem claro. Então, a coluna salário atual, que não é uma fórmula, vou ter que usar outro exemplo. A coluna tempo de empresa é uma fórmula, né? E essa fórmula é igual para todas as linhas. Então, se eu vier aqui e digitar um valor manualmente, ou mudar a fórmula, então vamos lá. Aqui que eu digitei, ele já me mostra aqui um pontinho verde ali na frente, tá vendo? Ó, uma indicação verde e aqui também uma indicação verde. Ambos, ok. Esta célula está inconsistente com a fórmula da coluna. Aqui é a mesma coisa lá. Inconsistente com a fórmula da coluna, ou seja, no Excel, a coluna tem uma fórmula, todas as células têm que ter a mesma fórmula. Não existe você criar uma coluna que algumas células são fórmulas, outras você vai digitar, isso não existe. Você cria uma coluna com fórmula, na frente você cria uma coluna que você digita. Uma terceira coluna verificando. Se foi digitado, você usa o valor digitado, senão você usa o valor da coluna calculada. É assim, ponto. Ah, mas não tem mais nem menos. Se alguém falou diferente para você, tá te ensinando errado, sinto lhe informar, tá? Então, nesta coluna da minha tabela, tem uma fórmula e todas as linhas desta coluna vão ter a mesma fórmula. Preciso selecionar a minha coluna inteira, ó. Tenho com o mouse aqui em cima, não preciso selecionar aqui tudo, tá? Ó. Se eu vier um pouquinho aqui acima, ó, e clicar aqui, eu vou selecionar só essa coluna. Se eu clicar no mesmo lugar de novo, vou selecionar o cabeçalho junto. Mas ó, maravilhoso, tá vendo? E um negócio muito interessante, chefe adora isso, cara. É apaixonado por isso, que é a segmentação de dados. A gente trabalha bastante no Power BI. Que é o que, ó, inserir segmentação de dados, clicado na tabela, ele me mostra o nome das colunas que eu tenho na minha tabela. Então eu quero filtrar aqui, por exemplo, por porcentagem de aumento. Vamos fazer um ajuste aqui para umas porcentagens diferentes. Ó, toda a porcentagem de aumento, ele vai trazer aqui. Como eu só tenho duas porcentagens de aumento, ele trouxe duas aqui, ó, 10% e 5%. Então, se eu quiser saber 10%, ó, ele filtrou. Se eu quiser 5%, tá lá, ó, isso daqui é 5%. E se eu quiser exibir tudo, é só clicar aqui. Maravilhoso. Daniel, não quero mais isso daqui. Apertar Delete. Quando eu trabalho com a tabela normal, não tem essa opção, não aparece lá. Então, se eu quiser inserir filtro, eu tenho que vir aqui, dados, filtrar. E ele aparece aqui. Eu tenho a opção lá, 10 e 5, vou filtrar 5%. Mas eu já não tenho a linha de totais ali. Opa, eu falei 5 e selecionei 10. Eu não tenho a linha de totais ali. Então, se eu quiser inserir uma linha de totais aqui, eu vou acabar afetando a minha tabela, porque ele vai entender que essa linha de totais faz parte da minha tabela. E qual a diferença disso? O que isso vai afetar no Power BI? Muda alguma coisa? Vamos abrir no Power BI rapidão aqui, ó. Então, só para a gente entender, ó, quando eu trabalho ele formatado como tabela, o Excel ele entende os dados que tem lá. Tanto que eu deixei a linha de total lá, ele me trouxe a linha de total aqui, mas para mim é fácil, só remover a total. Então ele entende o tamanho da minha tabela e ele vai limitar
o que ele vai buscar só para minha tabela. Então você pode ver aqui, ó, nome, admissão, cidade, nanana, e olha lá, valor ajustado, acabou. E ele finaliza na linha aqui embaixo total. Se eu utilizo, ao invés de formatado como tabela, se eu utilizo o nome da aba aqui, ó, dá uma olhada, ele já vai me trazer as mesmas informações, só que aqui na frente, ó, ele já está me trazendo valor ajustado, coluna 8, condição e coluna 10. Ele já traz algumas informações a mais. Mesma coisa no nosso sem tabela aqui, ó. Você vai ver o valor ajustado, aí lá na frente ele vai trazer algumas informações a mais. Por quê? Onde tiver digitado, ele vai trazer a informação. Se eu for lá no sem tabela e digitar alguma coisa para baixo da minha tabela, ele vai trazer várias linhas em branco até chegar naquela informação. Formatar como tabela, hoje em dia, é essencial para você trabalhar com Excel, cara. Você tem que formatar como tabela para nomear suas informações, porque a hora que você for utilizar o seu Excel dentro do Power BI, vai ser muito mais fácil você trabalhar, você vai ter menos dor de cabeça para tratar esses dados. Formata como tabela. É o caminho. Começa por aí. Boa? Acompanhe que tem mais. Valeu, fui, tchau.